Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Joverlaine e hoje a gente vai estudar biologia com um tema sobre evidências da evolução. Lembrando que a gente está vendo aí evolução, a gente falou, sobre as teorias evolucionistas. Lembrando, falamos de Lamarck, de Darwin e, consequentemente, surgiu aí o neodarwinismo, tá certo? E hoje a gente agora vai entrar nas evidências da evolução, até porque as teorias da evolução, hoje em dia, ela é muito aceita na área da biologia, tá certo? Então vamos aqui. Como falei, temos as ideias de Lamarck, que ele lançou duas leis: a lei do uso e desuso, a lei dos caracteres adquiridos, e ele falou também da adaptação ao meio. Então, falando de Lamarck, pessoal, que ele lançou duas leis, porém as suas leis estavam erradas, Pois eles não condiziam aí com a realidade. Acontece que Lamarck ele tem o seu mérito, pois foi o primeiro a introduzir o conceito de evolução, tá? E aí conseguiram, outros estudiosos começaram a estudar. Seguida aí de Darwin, que falou de variabilidade, seleção natural e adaptação. Também outra referência nesse tema. Acontece que Darwin ele não conseguia explicar como é que essas características eram passado adiante. E com isso veio os estudos de Mendel, que ganhou o nome de neodarwinismo. Então, neodarwinismo é o conjunto de Darwin mais conhecimentos de Mendel, que estudou genética, tá? Que lá ele introduziu sobre mutações, que são alterações aleatórias no material genético, caso também recombinações genéticas, tá? Que acontece aí a divisão celular. Como falamos também sobre o fixismo, que são ideias que todos os seres são imutáveis, tá? Que é diferente aí do evolucionista, tá? O evolucionista nos traz o quê? A ideia de que os seres mudam no decorrer do tempo, que sofreram pressões do ambiente e, consequentemente, alguns entraram aí até extinção. Então, daí fica fácil que os seres vivos que viveram, milhões de anos atrás, são totalmente diferentes do que vivem hoje, tá? Então, com isso, surgiu as evidências da evolução, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Que as evidências da evolução biológica são indícios de que as espécies modificaram-se ao longo do tempo. E hoje a gente vai falar que evidências são essas, tá certo? Primeira evidência, pessoal, que defende a evolução são os fósseis. Os fósseis são os restos ou vestígios de animais e vegetais preservados em rochas. Os mais encontrados, pessoal, são aqueles que têm os ossos que são mais firmes, são mais fáceis de encontrar, mas existem outros tipos de fósseis, pode ser pegadas, pode ser até um mamute mesmo que encontraram congelado lá na Sibéria. Temos também âmbar, de um fóssil de inseto. Isso aqui, pessoal, é através de uma resina. Inclusive, é um pinheiro, que libera essa resina. Aí o inseto acaba lá pousando e essa resina acaba encobrindo ele, cobrindo ele, que preserva ele, aí se torna aí fica durabilidade, tem uma durabilidade por muito tempo e é considerada aí um fóssil, tá? Então, a importância do fóssil para a evolução é que eles nos mostram que existiam animais em milhões de anos que são totalmente diferentes de hoje. Porém, eles possuem característica, semelhante com os de hoje, ou seja, deduz que eles têm um parentesco em comum, tá? A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Tem a paleozoologia, que vai estudar os animais, e a paleobotânica, que é na parte das plantas, tá certo? Outra evidência que a gente tem é a anatomia comparada, pessoal. No caso da anatomia comparada, temos dois tipos, que é homologia e analogia. Esses dois fatores, pessoal, são muito importantes na biologia evolutiva. Presta atenção por quê? Homologia, que é mesma origem embrionária, mas que desempenham funções diferentes, sendo chamada de divergência evolutiva. Como é que isso acontece, pessoal? Tá vendo a imagem aqui?
temos as mesmas estruturas de espécies diferentes. Temos o braço de um homem, a pata dianteira do cavalo, temos a asa do morcego e tem uma nadadeira da baleia. Claro, pessoal, que eles têm funções diferentes, certo? Cada um com as suas respectivas funções. Porém, se a gente prestar atenção, ele tem estruturas nos ossos que são semelhantes. Isso dá a ideia de o quê? Que eles têm a mesma origem embrionária e que em algum momento eles estão muito próximos de terem um parentesco evolutivo semelhante, tá certo? É claro que ele tem funções diferentes. Repetindo, tá? E isso se chama divergência evolutiva. Por que divergência? Porque apesar de eles terem essa origem embrionária, funções diferentes. Então, divergente, funções diferentes, tá certo? E com o outro a gente tem a analogia, semelhança morfológica entre estruturas de seres vivos, que realizam as mesmas funções, mas que diferem quanto à origem embrionária. Então, aqui a gente já deduz que é o contrário, né? Ele tem as mesmas funções, porém, origem embrionária é diferente. Só prestar atenção aqui nesses dois exemplos. Temos as asas de um inseto e as asas de uma ave. No caso aqui do primeiro, ele é composto por nervuras e quitinas. E no segundo, são penas e ossos, que são totalmente diferentes. Aqui nessa situação, pessoal, é considerado convergente, pois origem embrionária diferente, porém possuem a mesma função. Nesse caso, ele faz a função de voo, tá? Então, nesse quadro aqui, eu coloquei para vocês o resumo, comparando os dois órgãos homólogos, que têm origem embrionárias iguais, porém exercem funções diferentes. Então, as suas evidências são adaptação divergente. Nos órgãos análogos, a origem embrionárias é diferente, porém as suas funções são iguais e as suas evidências é uma adaptação convergente, tá? Então, essa é a diferença entre esses dois, que é uma evidência biológica. No caso do outro, temos a embriologia comparada. Ele me fala, pessoal, que tem grande semelhança padrão de desenvolvimento inicial. Isso está me dizendo o quê, pessoal? Olha só essa imagem. Temos várias espécies diferentes, mas se você prestar atenção lá no início, eles são muito semelhantes no desenvolvimento embrionário, logo no início. A evolução me diz que isso é como se fosse um esboço, né, de como o corpo será, né? É claro que ele vai mudando durante o desenvolvimento, mas é um esboço, eles são parecidos. Isso me mostra que eles têm aí um ancestral em comum, tá? Fortalecendo mais aí as teorias da evolução. O biólogo Ernest Haeckel, usando esses dados, formulou a lei da recapitulação, que diz: a ontogenia recapitula a filogenia. Pessoal, a ontogenia é o que estuda o desenvolvimento do embrião, tá? Até sua fase adulta, até a sua fase final, tá? E é considerado uma evidência biológica. Temos evidências moleculares, ou seja, evidências de que algumas espécies, pessoal, elas têm umas semelhanças nas suas proteínas, né, nas suas evidências moleculares. Aqui no caso, pessoal, ó, os seres vivos formam suas proteínas com os 20 aminoácidos presentes na natureza, tá? Então, é a universalidade do código genético. Aqui eu estou pegando um exemplo da proteína conhecida como citocromo C, tá? É uma proteína comum a várias espécies, cuja sequência de aminoácidos é muito conservada, tá? Ao longo da evolução. No caso aqui, nesse gráfico, né, pessoal, a gente tem bem aqui próximo o homem e o macaco, mais especificamente, pessoal, o chimpanzé. Entre essas duas espécies, ela tem uma estrutura molecular muito semelhante. Daí, a evolução fala o quê? Que somos próximos, temos um descendente em comum. Não que a gente veio do macaco, pelo amor de Deus, essa informação é incorreta, tá? Simplesmente temos um ancestral comum lá longe, tá? E a próxima é evidências
da evolução é conhecida como órgãos vestigiais. Define-se como órgãos vestigiais ou conhecido como estruturas vestigiais. Órgãos, tecidos, estruturas e células de organismo vivo que perderam ou modificaram a sua funcionalidade ao longo da história humana. Em outras palavras, pessoal, esses órgãos atrofiaram, porque não tinha funcionalidade, né? Deixaram ali de ser funcional no organismo e acabaram se atrofiando. Exemplo clássico que a gente tem, né, pessoal, é o apêndice no homem. A gente sabe que esse apêndice, né, que inclusive se ele inflamar, ele vai causar o apendicite, que dói demais, né, tem que fazer cirurgia para tirar. Ele é um órgão ali atrofiado, pois acredita-se que lá atrás, né, alguns milhões de anos atrás, o que acontecia? Os nossos ancestrais ele tinham uma dieta diferente da nossa hoje. Ele comia muitos vegetais, né, muitas folhas. E esse órgão apêndice tinha o quê? Micro-organismo que fazia a digestão da celulose, tá? Que era necessário. Se que nossa dieta foi mudando e nosso apêndice ele começou atrofiando porque não tinha mais serventia, tá? Ele tem sim ali, faz algumas funções, mas não como era antes. Inclusive, esse apêndice, ele é bem desenvolvido nos animais herbívoros. Por exemplo, aqui temos a do coelho, tá? Que é um rico, que ele come, né, muitos vegetais, então aqui para ele serve tranquilo. Temos outros exemplos de órgãos vestigiais, perdão, como o dente do siso, né? Antes, pessoal, nossos ancestrais, ele tinha uma mandíbula muito protuberante, né? Por quê? Ele precisava mastigar folhas grandes. Então, ele necessitava dessa dentição, né? Acontece que, mais uma vez, a nossa alimentação foi mudando e essa nossa dentição, nossa mandíbula foi o quê? Diminuindo. Inclusive, pessoal, tem até pessoas hoje nascendo aí sem o dente do siso, né? Que não sente aquela dor quando ele começa a querer sair pela gengiva, tá? Outro exemplo também é o cóccix, né? Que é essa aqui que segue a coluna vertebral, tá? Inclusive, segundo essas evidências, ele atrofiou. Alguns ancestrais, eles tinham cauda, então perdeu a funcionalidade e ele foi encurtando, mas ele tem função hoje também. Ele é uma estrutura ali que liga, né, que segura a musculatura da pelve, tá certo? Com isso, pessoal, a gente fala, né, termina aí para falar sobre os órgãos vestigiais e agora a gente vai iniciar nossas atividades. Olha só como é que eles cobram na prova. Isso aqui é uma questão do Aprova Enem, do segundo ano do ensino médio, página 39, questão 10, tá certo? Pessoal, é comum relacionar a evolução biológica ao ser humano. Afinal, a espécie humana domina o planeta, já que consegue manipular o ambiente conforme a sua vontade e apresenta diversas vantagens sobre os outros organismos. Devido a esses e outros motivos, o ser humano é o ser vivo mais evoluído. Pessoal, ele te deu um texto, mas a questão ele vai te perguntar o seguinte: esse texto, essa afirmativa, é certo ou errado? O que você acha? O ser humano é o mais evoluído de todos? E a gente vai analisar agora. Alternativa A. Esse texto é correto, pois apresenta argumentos pertinentes que explicam por que o ser humano é o organismo mais evoluído da Terra. Alternativa B. Ele é correto, apesar de simplificar o conceito de evolução ao não abordar as vantagens da prole humana, que se torna cada vez mais evoluída. Alternativa C. Ele é incorreto, já que os organismos mais evoluídos da Terra são as bactérias, que estão presentes em maior número. Alternativa D. Ele é incorreto, já que não é possível comparar o grau de evolução de espécies que habitam com sucesso o mesmo ambiente no mesmo período. Ou alternativa E. Esse texto é incorreto, pois ele se refere ao ser humano como indivíduo, mas deveria considerá-lo como espécie. Então, se a gente analisar, pessoal, e prestar atenção nas aulas, em momento algum a evolução fala que um indivíduo evoluiu mais do que o outro. Pelo contrário, cada um está evoluindo de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas adaptações.
Então, é incorreto dizer que o homem é mais evoluído. Não existe o mais evoluído, não, tá? Então, com essa informação, pessoal, a gente já cortaria a alternativa A e a B, tá? E a resposta certa seria a alternativa D, tá certo? Por que não é a C e nem a E? Primeiro, já que os organismos mais evoluídos da Terra são as bactérias, em que estão presentes em maior número, também não. Quantidade de indivíduos não quer dizer que é mais evoluído, não, tá certo? E a alternativa é incorreta também, porque ele se refere ao ser humano como indivíduo, mas deveria considerá-lo como espécie? Também não. Então, a alternativa correta é a alternativa D, tá certo? Próxima questão. Essa é uma questão da prova Enem, tá? Lá do livro de vocês, do segundo ano do ensino médio, página 39, questão 11, tá ok? A evolução biológica é considerada uma teoria. Isso gera diversas críticas e dúvidas, já que muitos estudos, financiamentos para as pesquisas e currículos escolares levam a evolução biológica em consideração. Pessoal, sobre o status da teoria da evolução, podemos afirmar que: alternativa A indica que a evolução reuniu um conjunto sólido de evidências e fatos documentados, além de diversos estudos que constroem argumentos que explicam processos naturais observados. E aí, esse aqui é o status da teoria da evolução hoje? Alternativa B mostra que a evolução é apenas uma ideia e ainda é necessário encontrar fatos que o comprove. Depois dessa aula que a gente falou de evidências de que ela é aceita, você acha que essa alternativa é a correta? Alternativa C. Coloca a evolução em uma categoria não científica? Bom, até aqui, pessoal, eu já considero ela errada. Até porque as teorias são importantes, sim, na parte da ciência, tá? Alternativa D. Revela que é necessário encontrar mais fatos que a comprove para que ganhe status de hipótese. Aqui eu também já cancelaria ela, porque teoria não vira hipótese, tá? Alternativa E. Ele é um conjunto de ideias comprovadas por cientistas e que não podem ser alteradas. Também já não marcaria ela, porque os conhecimentos científicos, pessoal, eles estão em constante mudança, tá certo? Então, a alternativa correta, alternativa A, tá certo? Indica que a evolução reuniu um conjunto sólido aí de evidências, inclusive foi o que a gente viu hoje. E uma questão, e a última, né, do Enem, essa é uma questão de 2020, olha só, pessoal. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera, né, coletando, focando e convertendo a luz em um sinal elétrico, que é trazido em imagens pelo cérebro. Mas em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta, processa os sinais, utilizando células especializadas. Moluscos, cefalópodes, como as lulas, possuem os olhos semelhantes aos olhos humanos, apesar da distância filogenética. Pessoal, a comparação dos olhos mencionados representa um tipo de evolução. Pessoal, olha só o que a minha questão está me dizendo. Ele está comparando os olhos humanos com os olhos de uma lula, por exemplo, tá? E ele ainda me fala, tem distância filogenética. Ele quer me dizer o quê? Tem a mesma função, mas origem embrionária diferente. E a gente viu isso. Qual é o nome dessa evidência? Alternativa A, aleatória. Eu já cancelaria essa, porque eu não falei nada de aleatória. Alternativa B, homóloga. Alternativa C, divergente. Alternativa D, progressiva. Alternativa E, convergente. Bom, com a informação que eu tenho, já eliminaria também a progressiva. E como eu estudei e prestei atenção, eu sei que homólogo e divergente, pessoal, é o mesmo conceito. Então, a minha resposta correta é a convergente. Então, tanto pelo conceito como por eliminação, você conseguiria acertar as questões, tá certo? Bom, pessoal, a gente encerra o conteúdo de hoje, tá? Não esqueça de acessar as nossas plataformas para você ficar por dentro dos materiais, dos conteúdos, assistir quantas vezes você quiserem, tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!